O UFSC Entrevista está de volta e o convidado de hoje é o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Lacombe, você já trabalhou na cobertura de alguns eventos esportivos, como a Copa, as Olimpíadas. Em quais eventos você já trabalhou? Eu trabalhei nas Olimpíadas de Sydney, trabalhei na Copa do Mundo de 2002, cobri guerras, eu cobri de tudo um pouco, porque eu comecei no esporte muito tarde, né? Eu comecei minha carreira em 88, só em 2003 eu comecei a trabalhar com esporte. Eu tive um período que eu passei na Globo News, de 99 até ir para o Esporte Espetacular em 2004, em que eu acabei cobrindo 4 guerras. Não sei se vou lembrar de todas: Afeganistão, Kosovo, Iraque e me escapa uma agora. E peguei os atentados de 11 de setembro também. Eu estava ao vivo naquele momento, no momento que o segundo avião pega a Torre Norte. Eu estava ao vivo naquele momento, foi um momento de perplexidade assim, total. A Leila Sternberg e eu, a gente estava juntos no momento, e os dois achando que o segundo avião era uma reconstituição, era uma arte, que o avião vem meio contra a luz, então ele vem em silhueta. Foi um momento bem complicado, mas participei de vários eventos. Eu comecei assim, já em 92, eu com 4 anos de carreira, um pouquinho antes de vir para Florianópolis, eu trabalhava na Manchete do Rio, cobri o Rio 92, que foi a primeira conferência mundial do meio ambiente. Assim, foi um evento bacana, eu ancorei esse evento para a Manchete. Foi um evento que a gente imaginava que seria assim, um marco, né, para essa conscientização das pessoas na questão do meio ambiente. Acabou que não foi isso, como a gente imaginava, mas foi um evento assim, emblemático, pelo menos. Como é que é a organização de uma cobertura esportiva como a Copa, por exemplo? É bem complicado, é bem complicado. A gente já está trabalhando com a Copa, nem sei te dizer, bom, basicamente desde o início das eliminatórias, né? A Globo já tem gente na África do Sul. Eu tive agora há 15 dias na África do Sul, fazendo uma outra reportagem lá, mas aproveitei também para acompanhar um pouquinho as condições. Fiquei na Cidade do Cabo, então tive a oportunidade de ver um pouquinho como é que estava a preparação da África do Sul para a Copa. Estou muito preocupado, aliás. Não acho que as coisas... não sei, achei tudo muito ainda... O entorno, por exemplo, do Greenpoint, que é o estádio da Cidade do Cabo, está completamente inacabado. O BRT, que é o ônibus articulado nos moldes de Curitiba, a obra, eu passei 7 dias na Cidade do Cabo, não vi ninguém trabalhando, a obra abandonada. A companhia sul-africana em terra é muito confusa, extraviaram bagagem, a gente não teve internet, fiquei 7 dias lá, tive 10 minutos de internet. Quer dizer, a situação me preocupa muito. Mas a Globo já tem, por exemplo, o pessoal de sistemas e engenharia já preparando lá o IBC, o centro de imprensa, né? E aí é muito equipamento que se instala. A equipe da Globo deve ter na faixa de 150 pessoas no local. Eu não vou à África do Sul, vou trabalhar provavelmente no estúdio ou no Rio ou em São Paulo, ainda não está definido em que local vai ser. Mas é um evento que mobiliza muita gente. É um evento realmente para a gente muito importante. E qual que é a diferença de trabalhar numa cobertura, por exemplo, de um evento esportivo grande como esse e da cobertura de uma guerra, em termos de organização e de experiência pessoal também? Trabalhar a cobertura de guerra é muito complicado, é muito difícil, porque a gente acaba que fica muito deprimido, né? Alice Maria, que era a diretora que foi quem montou a Central Globo de Jornalismo junto com a Armando Nogueira, que foi minha diretora na Manchete, quando ela foi para a Manchete deixou a Globo, e foi minha diretora na Globo News também, dizia que a gente tinha que tentar ser uma pessoa jurídica no estúdio, ou em loco, no local, se fosse o caso, porque a gente não podia se emocionar tanto. É óbvio que a gente não podia ser uma pedra de gelo, mas é muito complicado. Eu acho a cobertura de guerra terrível. Por exemplo, o 11 de setembro, que não foi uma guerra, mas praticamente... Né, atentados como aquele a gente nunca tinha visto, talvez nunca mais veja, foi algo impressionante. Eu me lembro que eu cheguei em casa assim completamente arrasado. Eu tinha chegado à emissora naquele dia às 6 da manhã, tinha feito a edição do Em Cima da Hora, que são os jornais da Globo News, que é um canal a cabo de jornalismo da Globo de hora em hora, né, de cada meia hora, a gente tem, na hora cheia, a gente tem um jornal de meia hora. Eu tinha feito o jornal das 7, das 8, das 9, 9h45 eu entrei no ar com a primeira imagem, né, da torre lá do World Trade Center já com fogo e tudo, e fiquei até as 4 da tarde, assim, com 3 intervalos de 3 minutos, que era uma chancezinha a gente tomar uma água e ir ao banheiro rapidamente e voltar para o estúdio. E eu me lembro que eu cheguei em casa e me deitei na cama e fiquei olhando para o teto horas no meu quarto, pensando no que diabo tinha acontecido e sofrendo imensamente com aquilo. Então a cobertura de esporte é uma cobertura que desgasta, como qualquer outra grande cobertura, mas ao mesmo tempo te deixa um pouco melhor, né? Assim, a matéria-prima, o esporte, é muito mais interessante do que uma guerra. Eu me lembro quando eu deixei a Globo News para ir para o esporte, o meu primeiro dia no esporte era um dia de semifinal, se não me engano, da Liga dos Campeões da Europa. E eu achei o máximo porque eu entrei e saí da redação da Globo News, que é uma redação onde o clima
é inevitavelmente mais pesado, porque a matéria-prima com a qual a gente lida é uma matéria-prima mais pesada, né? São sequestros, normalmente são notícias ruins. E eu entrei na redação do esporte, estava todo mundo vendo as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e se divertindo com aquilo e trabalhando com aquilo. Eu falei, nossa, eu estou no lugar certo, porque o meu divertimento agora é o meu trabalho. Fiquei extremamente feliz com isso. Então, ambos são cansativos, as duas coberturas são muito cansativas, mas o desgaste emocional da cobertura de uma guerra é incalculável. Eu, pessoalmente, que tenho uma sensibilidade um pouco maior, sofro imensamente. E como é que é conciliar a tua vida pessoal com essa parte profissional quando você está fazendo uma grande cobertura como essa? É difícil. Por exemplo, a Olimpíada de Pequim foi muito complicado, porque eu também não fui ao local, fiquei no Rio, a gente montou uma central olímpica, eu era o âncora da central olímpica, e o meu horário de trabalho era 6 da tarde às 7 da manhã do dia seguinte. Então eu chegava em casa, no início eu chegava em casa e tentava dormir logo, para ver se conseguia acordar mais cedo. E percebi que eu não conseguia. Então depois eu esperava um pouquinho, tomava café com a família e tal, e dá para 11 horas, meio-dia, dormia até mais 6 da tarde para voltar para a emissora. Eu acho que a vida pessoal fica muito sacrificada de um modo geral, você não precisa estar nem envolvido com nenhuma grande cobertura. Principalmente para quem trabalha com esporte como eu, porque eu trabalho todo sábado e todo domingo. Né? Aliás, é uma questão que os estudantes de jornalismo têm que ter na cabeça. A gente tem que esquecer feriado e esquecer fim de semana. Minhas folgas são, quando eu tenho folga, às segundas. Né? Então os meus filhos sofrem muito com isso. Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 9 anos, e eles, na escola, os coleguinhas todos viajam muito fim de semana, né? E eu, infelizmente, eles perguntam, por que a gente não viaja? Eu falei, por quê? Você adivinha. A gente não viaja porque eu não tenho tempo para viajar. Né? Quando eu tenho folga segunda-feira, eles estão no colégio. Então, nesse sentido, é bem complicado. Rufsky Entrevista vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Fique conosco.